Olá, meu nome é Jairo, sou professor do Departamento de Solos da Universidade Federal do Paraná e leciono disciplinas de solo por cursos de Agronomia, Engenharia Florestal, Zootecnia e Biologia. Então, antes da gente começar o curso e falar dos aspectos de solo, a gente precisa falar um pouco da origem desses solos. E para isso a gente vai fazer uma rápida revisão de geologia, alguns conceitos bem básicos, para a gente depois fazer o link entre esses conteúdos e algumas propriedades do solo que a gente vai trabalhar mais adiante na disciplina. Pois bem, então dentro desse aspecto da geologia, a gente precisa separar o que são rochas, o que são minerais e o que são elementos químicos. Então, dentro dessa organização, a gente tem que os elementos químicos são aqueles que estão elencados na tabela periódica, a tão famosa tabela periódica que vai lá desde o hélio, do hidrogênio, passa pelo hélio, carbono, oxigênio, silício, ferro e por aí vai. Então, se está na tabela periódica, elemento químico. Agora, esses elementos químicos na natureza, eles podem se combinar e ter uma estrutura bem organizada, ou seja, ter a direção e o espaçamento bem regular, bem definido, e quando isso se repete ao longo de uma estrutura, a gente chama de mineral. Então, os minerais, por definição, são esses elementos ou compostos químicos que têm uma organização estrutural e a repetição dessa organização em diferentes direções. Então, por exemplo, a gente vê aqui que esses elementos químicos eles estão organizados de forma repetida em uma direção e um espaçamento já determinado. Então, é isso que constitui um mineral. Pode ser constituído de um elemento químico ou mais, mas essa organização estrutural é o que de fato define um mineral. Se não tem uma organização estrutural, se ele, por exemplo, tem uma variação entre o espaçamento e a direção dos elementos químicos, ele já não tem essa propriedade de mineral, já é um material amorfo. Então, por exemplo, a diferença de um cristal para um vidro é que o vidro, como ele é resfriado muito rápido, os elementos químicos não têm a condição de se organizarem espacialmente, enquanto que o cristal, como é resfriado mais lentamente, esses elementos químicos eles já se organizam com o mesmo espaçamento e a mesma direção, criando um padrão de organização, logo se considera o cristal como um mineral. E aí, voltando para a geologia e mais para frente para solos, dentro dos minerais, os mais importantes que a gente tem na natureza, a gente faz uma classificação entre os silicatados e os não silicatos. Então, nós temos os minerais silicatos e os não silicatos. Esses minerais silicatados, eles são majoritariamente os mais comuns na crosta terrestre. Então, 93% dos minerais das rochas possuem silício na sua composição, enquanto que o resto, então, não apresenta silício, mas menos de 7%, então, são minerais que não possuem silício na sua estrutura. E para a gente entender um pouco mais desses minerais silicatados e depois falar de temperismo, a gente parte de uma unidade básica que é o tetraedro de silício. Por que tetraedro? Porque nesse tetraedro a gente tem um átomo de silício no meio que está rodeado por 4 átomos de oxigênio. Então a figura geométrica que a gente tem dessa estrutura lembra um tetraedro. E como é o silício que está no centro dessa estrutura, a gente chama de tetraedro de silício. Então, esse tetraedro de silício é a unidade básica de todos os minerais silicatados. E esses tetraedros eles podem se organizar de diferentes formas. Por exemplo, os nesosilicatos, e o neso vem então dessa relação de ilha, isolado, esses nesosilicatos têm os tetraedros isolados, ou seja, eles não estão próximos um do outro. E a gente tem um metal que faz a ligação entre um tetraedro e outro. Esse metal pode ser cálcio, pode ser ferro 2+, pode ser outro elemento químico qualquer. Por outro lado, a gente começa a ter os tetraedros formando então associações entre eles, compartilhando o oxigênio. E aqui a gente tem os sorosilicatos que são o início desse processo. Então a gente tem aqui o silício no meio. E esses tetraedros, o que eles têm em comum é o compartilhamento desse oxigênio aqui. Então esse oxigênio ele participa desse tetraedro e o tetraedro ao lado.
e entre essa dupla de tetraedros a gente tem uma ligação metálica novamente, né? E aí, conforme a gente vai aumentando o compartilhamento desses oxigênios, a gente também aumenta o que chama de polimerização do tetraedro. Então, quando a gente vai aumentando esses compartilhamentos de oxigênio, a gente aumenta a polimerização, né, do mineral, e isso vai dar uma resistência maior ao intemperismo, que a gente vai falar aqui mais para frente. Então a gente saiu de neso, que são os tetraedros isolados, passa de soro, que são os tetraedros impares, e a gente vai para os ciclosilicatos, que são então a organização desses tetraedros em formas de círculos, né? E mais para frente a gente tem os inosilicatos, então, que lembram correntes, que podem ser de cadeia simples ou duplas, né? Então a organização deles está relacionada a uma direção só, onde a gente tem o crescimento desse mineral a só uma direção. E aí, mais para frente, a gente tem um grupo que é muito comum nos solos, que principalmente na fração argila, né, que é um grupo muito importante, que são os filosilicatos. E os filosilicatos são chamados assim porque eles têm uma estrutura, uma organização na forma de folha, né? Então, filo, que seria a lâmina ou folha, a gente tem esses tetraedros, então, organizando e crescendo em duas direções, como se fosse num plano uma folha. Então esses filosilicatos são muito importantes no solo, principalmente porque junto com os octaedros de alumínio, então o octaedro de alumínio é um átomo de alumínio no meio rodeado por 6 átomos de oxigênio, que formam uma estrutura geométrica parecida com um octaedro. Então esses octaedros de alumínio, eles, quando associados aos tetraedros, as lâminas de tetraedros de silício, formam esses filosilicatos, que podem estar na proporção de 2 lâminas de tetraedro de silício, que a gente vê aqui em amarelo, né, para uma de octaedro de alumínio. E aí a gente chama então de filosilicato ou mineral do tipo 2:1, né, 2 lâminas de tetraedro para uma de silício. Mas a gente também tem os filosilicatos que só possuem uma lâmina de tetraedro para uma de octaedro, né? Uma de tetraedro de silício para outra de octaedro de alumínio. E aí a gente chama de minerais do tipo 1:1. Dentro desses minerais 2:1, a gente tem algumas características importantes que vocês precisam gravar, e uma delas é a formação, né, ou a geração da substituição isomórfica. Então, o que é a substituição isomórfica? A gente tem alguns elementos químicos que têm raio, têm tamanho parecido com os minerais que normalmente ocupam a posição das estruturas dos minerais. Por exemplo, a mica, que tem lá o tetraedro de silício, pode, independente em algumas partes da sua estrutura, ter a substituição desse silício por um alumínio, né? Porque o tamanho do alumínio é parecido com o do silício e ele pode entrar nessa estrutura substituindo o silício. Só que o silício tem valência 4+, né? Então, quando substituído pelo alumínio, que tem valência 3+, acaba gerando um excesso de carga negativa. Isso vai ser muito importante, principalmente para o armazenamento de nutrientes do solo, que a gente vai falar mais para frente também. Então, a substituição isomórfica se dá desse processo. A gente tem a mudança, né, a substituição de um elemento que seria o comum naquela estrutura por outro elemento químico que tem um tamanho parecido. Okay? Então, nas micas, a gente tem a biotita e a muscovita, né? E a biotita se caracteriza por aqui no octaedro de alumínio. Esse alumínio, que é 3+, pode ser substituído por ferro no estado 2+, gerando o excesso de carga negativa, ou também por magnésio 2+, que da mesma forma vai gerar excesso de carga negativa. Enquanto que na muscovita a gente tem também essa substituição, né, geração de outros pontos de carga no mineral. E por fim, dentro dos minerais silicatados, a gente tem o tectosilicato, né, onde todos os oxigênios do tetraedro são compartilhados com outros tetraedros. Então, os 4 oxigênios do tetraedro são compartilhados com outros tetraedros. E essa ligação, então, oxigênio e silício, é uma ligação muito forte, que acaba fazendo com que esses minerais sejam muito resistentes ao processo de intemperismo. Eles permanecem mais tempo na
na superfície da Terra. Enquanto que os minerais do tipo nesosilicatos, a gente tem esses metais fazendo a ligação entre um tetraedro e outro, só que esse metal ali acaba sendo como um ponto de fraqueza, né? Então é uma ligação mais fraca do que o oxigênio para o silício, e é nesse ponto então que a gente tem o rompimento dessa estrutura do mineral e, consequentemente, o intemperismo. Então, enquanto que nos tectosilicatos a gente não tem esses pontos de fraqueza, são minerais muito resistentes ao intemperismo, né? E aí a gente entra no outro ponto da disciplina, que é a geologia, né? Ou como que esses minerais compõem as rochas. E a gente vai trabalhar isso em algumas regiões do Paraná, né? Fazendo essa relação entre a rocha formada e o tipo de solo formado. Que a gente vai falar um pouco mais para frente na disciplina, né? Então, para hoje seria isso, né? Esse vídeo acaba aqui, e qualquer coisa que vocês tenham de dúvida podem mandar uma mensagem aqui no YouTube, ou mesmo mandar um e-mail para mim, que a gente vai tentando resolver isso ao longo da disciplina, ok? Obrigado, até mais!